Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindas aqui a mais uma live. Hoje eu estou aqui com duas transmissões, tá? Estou aqui no Instagram e estou fazendo também agora pelo YouTube. A nossa live de hoje ela não vai ficar aqui gravada no Instagram, eu vou deixar apenas no YouTube, tá bom? Por isso que eu estou aqui arrumando agora, ok? Quero dizer que é uma grande satisfação ter você aqui. Você que já está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E para você que vai assistir posteriormente, para você que não me conhece ainda, meu nome é Osana Rosendo, eu sou mentora e coach de mulheres. Trabalho, ajudando mulheres a se autodesenvolverem na área profissional, na área emocional, em todas as áreas de sua vida. E o tema de nossa live hoje é como ter uma vida mais leve. Eu sei que muitas vezes, na caminhada da vida, a gente acaba, pegando muitas malas, carregando muitos pesos que muitas vezes é desnecessários. Muitas vezes esses pesos nos fazem querer desistir da nossa jornada, não é mesmo? Gostaria de te perguntar hoje aí, quantas vezes você dormiu e acordou querendo desistir? Quantas vezes você dormiu e acordou pensando em deixar tudo para trás? Pensando em chutar o balde? Porque muitas vezes você tentou e toda a sua tentativa foi por água abaixo. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Você consegue refletir sobre isso? E é sobre esse assunto que eu quero trazer aqui nessa sexta-feira, nessa live, que, por sinal, eu estava até avaliando, sexta-feira. Poderia hoje, em uma sexta, estar fazendo muitas outras coisas, estar passeando, estar descansando uma sexta-feira à noite, estar me divertindo com os amigos, com as amigas, não estar fazendo nada, estar assistindo um filme, tantas coisas que poderia estar fazendo agora. Mas eu decidi estar aqui. Eu decidi estar trazendo, essa live aqui para você nesta noite, nessa sexta-feira. E é isso que eu quero dizer para você hoje. A vida da gente é feita de escolhas. E quantas vezes nós escolhemos o lado mais difícil? E quantas vezes nós escolhemos a mochila mais pesada? E quantas vezes nós escolhemos aquilo que não veio, aquilo que não é para nós? E eu vejo, quando eu trabalho nos meus processos terapêuticos, nos meus processos de coach, eu converso com muitas mulheres e, conversando com elas, eu vejo, Osana, mas minha vida é tão difícil. Muitas delas falam, Osana, minha vida é tão difícil. Parece que quanto mais eu luto, quanto mais eu tento, parece que minha vida não vai para frente. Eu dou um passo para frente, 3, 4 para trás. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu não desejo mal a ninguém, eu sou uma pessoa que o que eu puder ajudar a pessoa eu faço, mas o que eu sempre recebo em troca é a ingratidão. Quantas vezes isso acontece com você?
Quantas vezes você luta e em toda a sua luta, o que você percebe é a decepção, o que você recebe é a ingratidão. Não é isso mesmo? Mas eu quero dizer para você hoje que existe uma forma sim, da sua vida ser uma vida mais leve. Mas essa forma só vai existir na sua vida se você escolher, se você decidir. Sabe por quê? Porque o resultado de tudo isso que você está vivendo neste momento simplesmente é o resultado das suas escolhas. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente ouvir isso, mas provavelmente você pode dizer, né? Mas eu não planejei estar vivendo a vida que eu vivo hoje. Minha vida está difícil, mas não fui eu que fiz isso, aconteceu. Mas é isso mesmo. A vida que, se por um acaso você está vivendo ou que eu estou vivendo hoje, se eu não estou me sentindo bem com essa vida, fui eu a responsável de produzir essa vida. Todos os atos que nós fazemos é uma escolha. Tudo que nós fazemos tem resultado, é uma plantação. Todas as escolhas, por exemplo mesmo, hoje eu estou escolhendo estar aqui. Eu tenho um resultado por estar aqui. Se hoje eu escolho estudar, se hoje eu escolho me profissionalizar, é uma escolha. Se hoje eu escolho me dedicar ao estudo cada vez mais, é uma escolha. Ou se eu também escolho a não fazer nada disso, isso é uma escolha, isso é uma plantação. E quando nós falamos em plantação, e quando nós falamos em colheita, quando você planta maçã, quando você planta banana, cada um tem seu tempo, né, para os frutos nascerem. Isso acontece também nas nossas vidas. E muitas vezes, o que é que nós queremos? Nós queremos plantar algo e queremos ter o resultado na mesma hora. E muitas vezes isso não acontece. Nós precisamos esperar o tempo certo da colheita. E é aí que muitas pessoas desistem. É aí que muitas pessoas fracassam. É aí que muitas pessoas chutam o balde. Eu comecei. Eu fiz o que estava certo. Eu fiz o que precisava fazer, mas não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque simplesmente não esperou. Não esperou, às vezes já estava chegando, já estava na porta do gol, já estava na porta de tudo acontecer, mas a pessoa desistiu bem na hora. E é isso que eu quero trazer para você. Escolha, é uma escolha, viver uma vida mais leve. É fácil? Eu quero te dizer que não é. A caminhada não é fácil. A caminhada não é fácil, mas eu posso dizer que ela é possível. E o que eu quero trazer hoje para você são passos, né? São passos bastante práticos para o seu dia a dia. São passos bastante, se você colocar em prática, com certeza você vai ter sucesso. Então, o que eu quero te dizer hoje, o primeiro passo para poder você ter uma vida mais leve é simplifique. Simplifique a sua vida, sabe? Procure dar sentido. Reduza o estresse. Nós sabemos quem é hoje, né? Quem é hoje em sã consciência que não tem estresse na vida? Quem é hoje na vida que, como eu posso dizer, não passa, né, por problemas, mas é uma escolha. Se você, o foco que você vai dar ao estresse, o foco que você vai dar ao problema, que para todo problema tem o quê? Uma solução.
E às vezes, o que é que nós fazemos quando o problema vem? A gente dá muito foco ao problema. E esquecemos de dar foco o quê? Na solução. E na minha caminhada, o que é que eu tenho aprendido? Gente, isso é um divisor de águas, tá? É tirar o foco do problema. Quando nós aprendemos isso, tirar o foco do problema e colocamos o foco na solução, a nossa vida ela fica muito mais fácil. Quando nós tiramos o foco do problema, fica mais fácil das coisas serem resolvidas. Aí muitas vezes as pessoas falam o seguinte: mas eu não consigo resolver, sabe? Parece que as coisas sempre ficam difíceis. Mas por quê? Porque você está dando foco ao problema. E você, não sei se você já ouviu falar, mas tudo aquilo que você foca, isso se expande. Então, se você for focar no problema, o problema tende a se expandir. Não tem jeito. A mesma coisa se você foca na solução, a solução com certeza vai trazer, vai vir para o seu problema. Pode ter certeza. Então, assim, comece a partir de hoje a mudar a sua visão para a vida. Torne-a mais simples. Quando os problemas vierem para você, procure pensar o seguinte: poxa, o problema veio, ok, todo mundo tem, eu tenho ciência disso. Mas como eu posso tornar isso mais leve? O que eu posso fazer para a minha vida se tornar mais leve, independente desse problema? Essa semana eu passei por um pequeno problema, né? Eu nem vou dizer que foi um grande problema, foi um pequeno problema. E aí a pessoa veio reclamar comigo: Osana, mas fulano de tal, tá, porque eu tenho uma empresa, né? E a pessoa veio: mas fulano de tal tá fazendo isso. E a pessoa vem reclamar. Aí eu falei para a pessoa o seguinte: olha, ele tá fazendo isso, está ok, tá tudo bem, não vou morrer, eu não vou me desesperar porque a pessoa está fazendo isso. Eu decidi que hoje, somente hoje, ninguém vai tirar a minha paz. Está tudo bem se a pessoa fez isso ou deixou de fazer. Depois eu resolvo. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim: eu observei que hoje você está bastante calma. Eu digo: justamente, está tudo bem. Não vai ser os problemas que vai tirar a minha paz. Não vai ser nada. Hoje eu decidi que independente do que vier, hoje eu estou em paz. E se, aí depois eu fiquei observando, se eu não estivesse consciente do que estava acontecendo, eu teria entrado naquele enredo, iria ter reclamação, iria ter, desavença e provavelmente talvez não resolveria o problema. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é que para nossa vida ser uma vida mais leve, nós precisamos simplificar, não dar atenção aos problemas, e sim nós precisamos dar atenção à solução dos problemas. E muitas vezes a gente quer resolver os nossos problemas dando atenção para os problemas, mas isso não acontece em nossa vida. A gente precisa, se nós queremos resolver os nossos problemas, a gente precisa dar atenção na solução dos problemas. E foi aí que a minha chave virou. E hoje eu posso dizer para você que tantas coisas, minha vida tornou-se tão mais leve quando eu foquei na solução em vez do problema. Que simplesmente nós queremos fazer isso. Eu estou com problema com o meu filho. Eu estou com problema com o meu esposo. Eu estou com problema no meu trabalho. E eu fico o tempo todo falando sobre aquele problema. Eu fico o tempo todo falando. Gente, quando a gente começa nisso, na reclamação, no foco, isso só tende a repetir. A reclamação faz a gente
reviver o problema toda hora. Então, aprende isso. Não foque, simplifique a sua vida, não foque no problema. A partir de hoje, um conselho, né, para você simplificar a sua vida, para você tornar a sua vida mais leve, é foque na solução do problema. E aí vem o outro ponto que eu quero trazer para você. Viva o presente. O presente, o que é o presente? O presente já está falando, é o agora, por isso que se chama o presente. O presente é algo para você ser vivido agora, não é amanhã e não é o que já passou. E a gente hoje também já está viciado nessa situação, né? De viver o que virá amanhã, ou o que passou ontem. A gente vive muito, ontem eu fui assim, ontem aconteceu, vivemos no passado, na maioria das vezes. Ou então com excesso do futuro, pensando no que vai nos acontecer. E a gente esquece da dádiva que é o hoje. O belo está acontecendo na nossa frente e a gente está deixando passar. Eu estou falando não é apenas por você, mas eu estou falando também por mim. Eu tenho que sempre estar me policiando quanto a isso, porque senão deixo passar. Isso acontece por quê? Porque na nossa vida desenfreada, o mundo em que nós vivemos, ele nos convida a isso, a esquecer do agora. Quantas vezes a gente fecha o olho e daqui a pouco os nossos filhos já cresceram? Quantas vezes a gente fecha o olho e daqui a pouco o ano já passou? Quantas vezes a gente fecha o olho, a gente já está ficando mais velho? Quantas vezes a gente fecha o olho, aquela pessoa querida que a gente ama, já foi. E a gente não aproveitou. E é isso que eu quero te chamar a consciência de viver o presente. Viva o presente. Eu tenho um pouco prestado atenção sobre isso. Pelo menos um pouco no meu dia, de tirar esse tempo. Às vezes o dia todo não dá, né? Às vezes a gente precisa focar. Mas assim, se você tiver, né, no caso, com a sua família, por exemplo, esteja com a família. O foco é sua família. Se você estiver no trabalho, o foco é trabalho. O que eu quero trazer é isso, porque muitas vezes, hoje, na nossa correria do dia a dia, nós estamos, por exemplo, em família, mas a gente está no celular. A gente sai para passear, a gente está no celular. O celular hoje se tornou uma parte da gente. A gente tem esquecido, né, do nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Então, um conselho que eu quero deixar para você hoje é esse. Viver. Viva o presente. Viva o agora. Tá? E aí o segundo ponto que eu quero trazer para você hoje é avalie as suas prioridades. Você sabe o que é prioridades para você hoje? Porque, por exemplo, para muitas mulheres hoje têm o hábito de querer abraçar o mundo, querer fazer tudo o que vem. Acha que vai ser, né, a solução para o mundo, que pode fazer tudo. E muitas vezes nós não podemos fazer tudo. Nós não somos a Mulher Maravilha. Nós precisamos entender isso. Eu fui uma dessas que queria fazer tudo, achava que eu podia fazer tudo e nós não podemos. Nós precisamos dividir atividades, nós precisamos compartilhar, né, atividades. E muitas vezes nós queremos, né, abraçar o mundo com as mãos e não podemos. Então, assim, um conselho de vida: priorize o que é essencial para você. O que é que faz sentido? O que é que você gostaria de fazer na sua família, no seu trabalho? Qual é a sua prioridade? O que é que, se você não fizer, vai lhe atrapalhar? Então, comece a listar. E lembre-se o seguinte: nós precisamos suprir várias áreas de nossa vida. A nossa vida não é só trabalho, a nossa vida também não é só lazer, não. A gente tem várias áreas, temos a área espiritual, temos a área profissional,
temos a área familiar, temos várias áreas, então a gente precisa estar atento para todas essas áreas. Então, assim, quais são as prioridades nessas áreas que nós precisamos suprir? Como vamos fazer? O que vamos trabalhar nelas? Porque não adianta, por exemplo, eu ter sucesso na minha vida profissional e não ter sucesso na minha vida familiar. A Bíblia até fala, né? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não adianta. Então, assim, eu tenho que trabalhar todas as áreas da minha vida. Eu tenho que estar atenta. Tem várias pessoas, né? Que às vezes esquece desse detalhe. Às vezes foca, se eu não me policiar, eu sou desse tipo, porque eu gosto muito de trabalhar. Se deixar, eu amo, sabe? Porque eu amo o que eu faço. Então, eu foco, se deixar, eu entro 8 horas e saio meia-noite e não vejo o tempo passar. Então, eu preciso muito de foco nisso. Porque senão Então, assim, eu preciso trazer a prioridade. Então, é isso que eu quero, né? Alertar vocês também para se policiar. Porque, como eu te falei, não é fácil. Não é. A gente precisa estar atento a tudo aquilo que estamos escolhendo. Lembra que eu falei no início dessa live que a nossa vida é feita de escolhas. E nós fazemos isso ou consciente ou inconscientemente. E dos dois lados, ou consciente ou inconscientemente, nós estamos escolhendo um resultado. Se você escolhe consciente, você vai ter o resultado. Se você escolhe inconscientemente, os resultados também virão. E eu quero te perguntar, qual é a sua escolha para a sua vida ser mais leve? Quais são as ações que você tem feito para a sua vida ser mais leve? Fique atento quanto a isso. Quais as escolhas que você tem tido no seu dia a dia para tirar a carga dos seus ombros? O que é que você tem feito para tornar a sua vida mais feliz? O que é que você tem feito para tornar a sua vida, para ela ser mais fácil de ser vivida? E aí vem um outro ponto. Aprenda a dizer não. Quando nós aprendemos a dizer não, isso tem a ver com as prioridades, tá? Quando a gente sabe as prioridades, a gente vai aprender também a dizer não. Porque quando nós não sabemos a prioridade, a gente diz sim para todo mundo. Fulano de tal precisou no trabalho, eu não sei o que é que eu quero e vou dizer, tá ok, porque eu quero agradar aquela pessoa. A vizinha precisou de algo, cuida aqui dos meus filhos porque eu vou sair. Eu digo sim. Fulana de tal precisa que eu vá fazer alguma coisa, eu digo sim. E as minhas prioridades? Eu sempre estou dizendo não. Por quê? Porque eu sou a agenda de todos, menos a minha. Então, é algo que você precisa ficar sempre atento. Mas por que muitas vezes ocorre isso? Porque a gente tem medo de dizer não. Porque a gente não consegue dizer não. Hoje o que eu vejo com muitas mulheres é isso. Muitas mulheres elas não conseguem dizer não. Eu fui uma delas. Por quê? Porque elas precisam dessa aceitação. Ela tem essa vontade, né, de ser aceita. Ela, na realidade, muitas vezes sofre de rejeição. Então, se ela diz não, já vai ser mais uma rejeição que ela vai ter. Então, por medo dessa rejeição, ela sempre vai dizer sim para tudo e para todos, mesmo que aquilo venha prejudicar. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado. Algo que precisa ser trabalhado dentro da sua identidade, porque quando você sabe quem você é, quando você sabe a sua identidade, quem você é em Deus, você não vai se importar com quem e o que as pessoas vão dizer sobre você, porque você sabe quem você é, tá? Então, um conselho que eu quero te dizer, se você tem essa dificuldade em dizer não para as pessoas, não é que você vai ser uma pessoa ruim, não é que você vai ser uma pessoa mal educada, não. É que você vai saber se posicionar. Quando for para dizer sim, você vai dizer sim. E quando for para dizer não, você vai dizer não. E sem ressentimento, e sem peso na consciência, não.
vai estar tudo bem. A outra pessoa também vai entender o seu não. Entende? Não é para você ser a carrasca, todo mundo que vier. Não, porque agora eu sei. Não, não é assim. Você vai saber se impor no momento certo. Entende? Então assim, mais um ponto para você tornar a sua vida mais leve é: aprenda a dizer não quando for necessário. Uma das coisas que eu quero trazer para você também, para se tornar a sua vida mais leve, é reduzir a desordem. E como é, Osana, isso? Como é que eu vou reduzir a desordem na minha vida, né? Muitas das vezes, a nossa vida física e mental, ela está bem alta na desordem. Mas como assim? Muitas vezes eu não me entendo, o meu emocional está abalado. Muitas vezes eu preciso de um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo. Muitas vezes eu ando muito chorando pelos cantos. Às vezes posso estar em depressão, não procuro por ajuda. Então, precisamos, né, procurar por essa ajuda, reduzir isso. Eu não tenho como investir em um profissional. Procura alguém para o quê? Para desabafar. Alguém que possa te ajudar nisso. O que você não pode é comer suas emoções. Sabe por quê? Quando você come as suas emoções, isso vai transmitir, sabe para onde? Para a sua saúde física. Quantas pessoas hoje estão com sua saúde física abalada simplesmente porque não cuidou da sua saúde emocional? Quantas pessoas hoje estão engordando, estão com muitas alergias, estão com itens, muitos problemas de saúde simplesmente porque não cuidou das suas emoções? Então, se você quer hoje ter uma vida mais leve, cuida das suas emoções. Todo mundo hoje, não é pessoas apenas que está com depressão, não é pessoas apenas que é doido, que tinha, né, sempre, não sei se, eu acho que hoje já diminuiu bastante, mas tinha aquela ilusão de que quem precisa hoje de um terapeuta, quem precisa de um psicólogo, é a pessoa doida. Não, todo mundo precisa de um psicólogo, de um terapeuta para poder estar ajudando no dia a dia. Eu, como terapeuta e coach, eu preciso de uma pessoa para estar me acompanhando. Sabe por quê? Porque eu tenho demandas também. Eu preciso sempre de alguém para estar ali me auxiliando. E todos precisam de ajuda emocional. Então, se você quer hoje ter uma vida mais leve, então reduza o estresse através, né, das suas emoções. Procura um profissional para poder te ajudar. Procure cuidar do seu físico, da sua saúde física, fazendo exercício, se alimentando bem, porque a nossa vida é como um todo. Não adianta você também cuidar só do emocional e esquecer da sua saúde física, não. Precisa em todas as áreas. Nós somos um todo. A Bíblia fala, né, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, pois o nosso corpo é o quê? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar dele bem. E aí vem uma outra coisa, automatizar as tarefas. Quantas vezes nós estamos tão desorganizadas, né, com as nossas tarefas? Quantas vezes perdemos tempo no dia? O dia passa e nós não vemos que passou. Por quê? Nós não nos organizamos. Nós não colocamos as prioridades que precisamos fazer durante o dia. Quantas vezes isso acontece? Então, assim, coloca prioridades, automatiza suas tarefas. Eu vou ao mercado, como eu vou ao mercado, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer na rua para não ter que voltar várias vezes, sabe? Na rua. Eu preciso levar um menino na escola, então eu já vou de uma vez. Eu preciso, sabe? Uma coisa, deixa eu te falar, falando sobre a área mental, como eu falei antes. Uma das coisas que eu aprendi, tá? E que eu vou passar para vocês hoje é o seguinte. Quanto à área mental,
Uma das coisas que você pode saber se você está bem mentalmente, tá? Eu li isso em um livro, eu esqueci o nome do livro agora, mas é o seguinte, se você quer avaliar se você está bem no seu emocional, é você observar o seu guarda-roupa, as suas gavetas, como elas estão. O seu guarda-roupa, as suas gavetas, a sua bolsa, se estiver desalinhado, se estiver desarrumado, isso é um reflexo de como estão as suas emoções, de como está a sua mente. Então, olha aí como é que está. Como que está o seu guarda-roupa? Como é que estão as suas gavetas? Como é que está a sua bolsa? Está tudo certo? Está tudo em ordem? Dá uma olhadinha. Se não está, ok. Que tal agora você fazer esse exercício? O exercício é você arrumar tudo com a intenção de que você está arrumando também a sua mente. Tira tudo de dentro e começa a arrumar novamente. Com a intenção, olha, eu estou arrumando esse guarda-roupa porque eu também, a partir de agora, estou arrumando a minha mente. Faz esse teste, depois você me fala. Pode ter certeza que vai mudar alguma chave dentro de você, tá bom? Eu achei super legal esse teste que eu vi, né? E eu apliquei na minha vida e eu vi que já teve mudanças, tá bom? E aí vamos para o outro. O outro passo, no caso, para você ter uma vida mais leve, é desconectar-se do digital. Ultimamente a gente já acorda já com o celular, muita gente já dorme com o celular em mãos, não é isso? E a gente precisa fazer essa higiene do digital, muitas vezes. Precisamos. Eu estava ouvindo uma reportagem dizendo que quando, mesmo com o celular desligado, ele traz muita carga, né, para nós. Isso traz muitas doenças até, tá? Por longo período de tempo, a gente fazendo isso, isso traz doenças pra gente. Mas não só isso, não só por causa das doenças, mas a gente precisa um pouco também desconectar. Para quem já tem um tempinho assim como eu, a gente vivia muitas vezes, a gente não tinha a internet, não é isso? A gente não tinha o digital. E de um tempo para cá a gente começou a usar, e hoje nós somos o que? Viciados nisso. E é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque a nossa vida não é só o digital, nós não somos o digital. A gente às vezes precisa desintoxicar disso aí. É bom? É um canal que nos ajuda? Sim. Mas tudo que é demais acaba se tornando o quê? Disfuncional. E o que é disfuncional? Não faz bem pra gente. Então, assim, o que eu quero trazer para você hoje se liga nisso. Vê se você está passando muito mais tempo nas redes sociais do que com a pessoa que está do seu lado, do que com o presente, do que com as coisas que você precisa fazer. Observa se você não está deixando de fazer as coisas que você precisa fazer simplesmente para ficar na internet. Porque às vezes se você trabalha é uma coisa, mas às vezes a gente perde tempo. Isso é um roubador do nosso tempo muitas vezes. Então, se policie nisso, se você está nessa situação. Se limite, coloque limite. Se trate às vezes, se for preciso, como se fosse uma criança, mas se for necessário, se trate dessa forma. Tá bom? Mas não deixe, torne sua vida mais leve. No momento que, se você achar for desafiador, vai fazer uma corrida, vai para o ar livre, vai observar a natureza. Quantas coisas a gente tem deixado para trás, né? Por causa simplesmente do digital. Hoje a gente já não olha mais para frente. Hoje a gente já muitas vezes a gente não consegue enxergar a pessoa que está, né? Simplesmente porque a gente está só no celular. Hoje muitas vezes a gente não consegue dar muitas vezes nem um bom dia porque a gente está no celular o tempo todo. Então é algo que a gente precisa ficar observando.
O digital muitas vezes é bom, mas precisa ser olhado com um olho clínico para ele não acabar do bom passando para ser o ladrão da nossa família, o ladrão das coisas preciosas que nós temos que o dinheiro não pode comprar. É coisas que a gente precisa ficar atento. Nós deixamos muitas vezes de apreciar a natureza, nós deixamos de apreciar muitas vezes a nossa família, simplesmente por causa do celular. Hoje, o celular ele já vai até para dentro do banheiro. Veja se não é. O celular vai junto com a gente para a mesa do jantar. O celular vai junto com a gente para a cama, dormir. Ele tomou todos os lugares. Todos os lugares o celular está. É um pequeno aparelho, mas que faz grande, diferença, tanto para o bem como para o mal. Então, para que você tem dado a vazão para ele? Para o bem ou para o mal na sua vida? Deixo essa observação para você hoje, tá? E a última observação que eu quero deixar para você hoje, para a sua vida ser mais leve. Aprecie a arte da gratidão. Seja mais grato. Talvez você me diga hoje o seguinte, Rosana, na minha vida eu não vejo assim nada para agradecer. Eu tenho tido uma vida tão difícil, eu tenho tido uma vida tão triste, eu não vejo nada para agradecer. Eu quero te dizer que, independente da vida que você estiver vivendo, com certeza você tem algo para agradecer, sim. Só em você estar aqui me assistindo agora é um motivo para você agradecer. Talvez sua vida não tenha sido fácil, mas você tem motivos para agradecer. Se você está viva, é porque você tem um motivo para agradecer. Se você está vivo, você teve um alimento que te trouxe até aqui. Se você está viva, se você está me assistindo, porque você tem internet. Então você tem uma internet, você provavelmente tem um celular. Você tem muitas coisas para poder agradecer. Mas o que eu quero te trazer, além disso, é que quando você agradece, a graça desce. E momentos difíceis todo mundo tem. E o momento difícil, ele vem para todos, mas ele não é eterno. São fases que nós passamos na nossa vida. São fases. Existem as estações do ano. Passamos por verão, por outono, por inverno, primavera. Elas passam, depois voltam, depois passa de novo. E assim é a nossa vida. Se a nossa vida fosse diretamente só verão, ou se fosse só inverno, ou se fosse só outono, seria monótono. Não sei se você já chegou a ver quando uma pessoa está internada ou fazendo exames, que tem aquele eu esqueci o nome agora. É um aparelho que ele mede o batimento cardíaco. Como é que ele mostra, os batimentos? Sobe e desce, não é isso mesmo? Isso. Isso significa que a pessoa está com o que ali? Com vida. Enquanto você vê os batimentos subindo e descendo, significa que a pessoa está viva. Quando você vê que aquela linha não está mais subindo e descendo, que ela começa a ficar reta, significa que a pessoa o quê? Morreu. E isso é a nossa vida. Na nossa vida vai ter momentos que estamos lá em cima e depois a gente desce, depois a gente sobe, depois a gente desce. Então,
Isso significa que estamos com vida. Então, agradece. Agradece por esses momentos. Tire lições positivas desse momento. Se o momento não foi bom para você, o que é que você pode aprender com esse momento ruim para que você não venha passar novamente por ele? Aprende. Aprende. Quando você aprende, você não vai viver novamente esse mesmo momento. Sabe por quê? Porque você aprendeu. Você não vai cometer os mesmos erros. E muitas pessoas hoje só revivem os mesmos momentos. Sabe por quê? Porque simplesmente não aprendeu. Se você hoje está vivendo as mesmas situações que você viveu antes, é porque você não tem aprendido com as situações. Seja intencional. Se a situação que você está vivendo hoje, você está sempre repetindo-as, significa que você não está aprendendo. Então, aprenda com as situações. Tire o ponto positivo e os pontos negativos. E não deixe de brilhar. Não deixe de fazer o que é necessário fazer. Dificuldades virão. Diversidades inúmeras virão. Mas cabe a você tomar a decisão se você vai continuar ou se você vai desistir. Vitorioso não é aqueles que desistem. Vitoriosos é aquele que eles vão até o final. Tá bom? E você está na lista dos quais? Você quer ser o qual? Vitoriosos ou aqueles que perderam, aqueles que desistiram no meio do caminho? Eis a questão. No início da live eu falei, para a gente ter uma vida mais leve, é necessário a decisão. O que é que você decide hoje? Qual a responsabilidade que você vai tomar para a sua vida? A sua vida está boa? Você continua fazendo o que você sempre fez. Agora, se não estiver, qual a decisão que você quer tomar hoje? A decisão é sua. Não adianta colocar a culpa para Deus, dizendo, Deus é injusto. Não. Deus, Ele dá o sol, Ele dá a chuva, Ele dá a terra para todos igualmente. Todos têm o mesmo tanto. Mas o que é que você está fazendo de diferente para fazer a sua vida melhor? Somos nós. Não adianta culpar Deus, não adianta a gente culpar as autoridades, não adianta culpar o nosso próximo, não, nós somos responsáveis. Tá bom? Essa é a reflexão que eu quero deixar para você aqui nessa live. E se essa live pôde te ajudar em alguma coisa, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? E Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo final de semana. E na próxima semana eu estarei aqui novamente com você, tá bom? Beijo no coração e que Deus abençoe. Tchau!